a mais um conteúdo do nosso curso. Hoje vamos falar sobre práticas pedagógicas inclusivas, metodologias, estratégias e exemplos de atividades. No vídeo passado, comentamos sobre as práticas pedagógicas apresentadas pela literatura como favorecedora da aprendizagem do aluno com necessidade educacional especial. Hoje vou conversar e refletir com você aqui nesse vídeo alguns exemplos possíveis de serem implementados em sala de aula para facilitar a aprendizagem do aluno. Vamos começar falando da importância do professor conhecer o seu aluno, o diagnóstico, o que ele consegue realizar sozinho, o que ele precisa de ajuda para realizar. Lembra que conversamos bastante sobre o trabalho colaborativo no vídeo passado? Então, aqui, esse trabalho colaborativo em parceria com o professor do atendimento educacional especializado é de extrema importância para que você possa ter um planejamento adequado que atenda a necessidade desse aluno. Mas em sala de aula, logo quando a gente recebe esse aluno, nós conseguimos identificar, depois de uma semana ou 15 dias de aula, a gente consegue já identificar quais as suas dificuldades específicas durante a realização das suas atividades. Então, por exemplo, eu consigo perceber se esse aluno tem um domínio para segurar o lápis ou não, eu consigo perceber se esse aluno reconhece as letras, se ele reconhece as palavras, se ele já consegue escrever ou não. Então, o próprio professor regente, em sala de aula, ele já consegue observar qual a necessidade desse aluno, o que ele consegue realizar sozinho, o que ele necessita de ajuda para realizar. É sim importante a gente conhecer qual a deficiência que esse aluno tem, qual o transtorno, qual o distúrbio. No entanto, isso não deve ser base para a nossa prática. O que eu preciso observar? Qual é a potencialidade do meu aluno? Que é o que eu preciso aplicar estratégias, realizar atividades para que ela seja ainda mais potencializada, minimizar as dificuldades de realização dessas atividades, para que esse aluno tenha garantido o acesso à escolarização, à permanência, e assim a gente tem um processo de inclusão. Bom, quando a gente encontra um aluno que não está alfabetizado, independente da turma e da série que ele está, tem algumas atividades, estratégias que eu preciso trabalhar. Essa criança, esse aluno, jovem, adolescente, ele é capaz sim de identificar as letras, aprender e reconhecer. Mas tem algumas atividades que a gente precisa realizar de modo mais prático, para que isso faça sentido para esse aluno. Por exemplo, eu quero que ele identifique as vogais. Eu começo com letra A, tem todo aquele trabalho. A gente normalmente começa a dizer assim, ao A do quê? Ao A da abelha, ao A da amora. Mas eu preciso trazer esse A, esse som, essa letra também para o dia a dia dessa criança. Realizar atividades como dicionários, que eu consigo colocar a letra A e colar, pegar atividades, exemplos de fotos, ou até mesmo do material concreto ali, do objeto concreto, e colar nessa atividade, fazer um portfólio, um dicionário de palavras com os sons das letras, facilita muito a aprendizagem. Por exemplo, eu posso usar o arroz para essa criança identificar o A de arroz. Então, a gente consegue fazer essa atividade com todas as letras do alfabeto. Alguns exemplos na apostila que eu trago para você. Quando o professor consegue identificar o que o aluno consegue realizar sozinho e o que ele precisa de ajuda para realizar, a prática do dia a dia torna-se mais específica para aquele aluno e facilita o trabalho do professor. Então, por exemplo, quando eu recebo um aluno e eu percebo que ele tem alguma dificuldade motora, tem dificuldade para pegar o lápis, tem algumas coisas que eu consigo oportunizar para que essa criança realize as atividades. Então, ele tem dificuldade, não consegue realizar sozinho a pega do lápis, mas ele tem uma facilidade para pegar um objeto maior. Nós trazemos um exemplo na apostila de uma aluna que tem dificuldades de segurar o lápis, realizar as atividades do livro, realizar a escrita. No entanto, ela reconhece as letras, ela consegue escrever, e a gente observou que a facilidade, a potencialidade de escrita é com a utilização do pincel, por exemplo. O
pincel e a tinta. Então, a gente substitui o lápis pelo pincel e a tinta e essa criança consegue realizar todas as atividades de acordo com a sua necessidade naquele momento. Então, o professor identifica qual é a dificuldade e potencializa uma estratégia para que essa criança realize a atividade de acordo com o esperado, que no caso é a escrita, a realização de uma atividade de sequência, por exemplo, que ele precisa ligar um objeto, que ele precisa ligar uma imagem, ao som da letra ou uma palavra. Então, a utilização de recursos diferenciados facilita na aprendizagem dessa criança e é uma prática inclusiva. Outro exemplo é quando a gente observa que essa criança não consegue segurar a tesoura. Nós temos tesouras adaptadas que o professor consegue auxiliar, mas se eu não tenho esse recurso, que são recursos que a gente precisa comprar e ter essas atividades em mãos, eu consigo ter outros recursos? Sim, eu posso pedir para que esse aluno, ao invés de recortar, rasgue, amasse, eu posso ajudar, recortar junto. Então, tem algumas estratégias que a gente consegue realizar para que essa dificuldade seja minimizada. Bom, pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre práticas pedagógicas inclusivas, mas podem surgir algumas perguntas e eu vou detalhar cada uma delas para vocês. A necessidade do aluno, alguma deficiência, um laudo, é claro que é o professor especialista que vai te orientar, que vai conversar, vai passar. Uma coisa a gente precisa ficar bem claro, não é o professor regente que vai dar o diagnóstico, ele vai perceber a dificuldade, a necessidade, ou seja, está com uma dificuldade de leitura, ele está percebendo que está escrevendo errado, será que é alguma questão visual, ou não está ouvindo direito, alguma questão auditiva, até que número ele consegue identificar. No começo do ano a gente sempre tem as avaliações diagnósticas, que cabe lançar mão de uma avaliação diagnóstica feita pelo professor ou alguma avaliação diagnóstica oportunizada pela escola, pela coordenação pedagógica e ali dentro da turma que eu estou, porque a gente tem sim um conteúdo curricular, o que é esperado para aquela série, então eu vou observar qual a necessidade e dificuldade do meu aluno perante aquela turma que ele está, o que seria esperado e que nível que ele se encontra. A partir daí, conversar com o professor especialista, buscar estratégias para sanar essas dificuldades e que essa criança possa desenvolver as habilidades o mais esperado possível. Identificar as potencialidades do meu aluno da mesma forma. Então, olha só, eu sei que ele tem uma dificuldade para escrever. Bom, então, será que ele consegue desenhar? Eu posso pedir o desenho. Ele vai fazer um desenho perfeitamente bem. Se ele tem essa potencialidade, eu posso, nas atividades futuras, pedir sempre um desenho para ele registrar. A criança, por exemplo, que ela tem uma dificuldade durante a escrita. Mas será que ela tem uma potencialidade na oralidade? Eu vou identificar isso. Eu peço para ele falar aquele tema, falar. Olha, ele não consegue escrever o texto, está tendo dificuldade, não consegue. Então fala para mim. Ele vai falar e você vai objetivar, você vai perceber. Olha, a potencialidade dele é oral, ele tem uma dificuldade de escrita que pode aí ser uma dislexia, algum outro transtorno de leitura e escrita, que quem vai identificar é o professor especialista, mas você, professor, sabe a potencialidade do aluno e vai trabalhar em cima dessa potencialidade. É muito importante as atividades diferenciadas, diversificadas, por quê? Porque esse aluno vai ter mais ânimo para realizar essas atividades, ele vai ter uma autonomia maior para realizar essas atividades. Nós vamos apresentar nos vídeos a seguir muitos exemplos dessas atividades lúdicas, atividades práticas, atividades que vai desenvolver o gosto pelo aprender e muitas delas que ele consiga fazer sozinho, porque ele vai ter essa autonomia e vai identificar a sua capacidade. Olha, eu consigo fazer.
e também os outros alunos podem se beneficiar dessas atividades, e esse aluno com dificuldade ou com alguma deficiência vai ver que os demais estão gostando e fazendo a mesma atividade que ele.